Bom dia, amados alunos. Hoje nós vamos estudar a teoria do subdesenvolvimento. A crítica aos termos capitalista de desenvolvimento que buscava, nas características internas dos países pobres, as razões para a condição de subordinação e subdesenvolvimento econômico abriu diferentes possibilidades e interpretativa. Entre elas estão os estudos de Raul Presbiche, que era economista argentino, e de Celso Furtado, que é o economista brasileiro. Raul Presbiche, economista argentino, ele formulou as bases da teoria da dependência e se valeu das ideias de Keynes para defender a política do desenvolvimento para a América Latina. Já Celso Furtado, economista brasileiro, é um dos mais importantes nomes do pensamento social brasileiro. Ele contribuiu com ideias originais para a teoria e a política econômica no Brasil e na América Latina. As teorias do subdesenvolvimento. Na transição dos anos 1940 para os anos 1950, uma nova interpretação do desenvolvimento econômico e social latino-americano foi formulada pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, chamada CEPAL, organização criada pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. A CEPAL foi criada em 25 de fevereiro de 1948. A CEPAL tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico da região mediante o compromisso de assessorar ações realizadas para tal e contribuir para o estreitamento das relações econômicas entre seus países membros e os demais países do mundo. Recentemente, a CEPAL incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social sustentável. Seus fundamentos foram elaborados por Raul Presbiche, que propôs a divisão do mundo em centro e periferia. O centro englobaria as nações industrializadas e a periferia seria formada pelas nações em desenvolvimento. As desigualdades no sistema centro-periferia resultariam do papel desempenhado pelos países nas relações internacionais. Os países centrais teriam um comportamento ativo, ao passo que as nações periféricas teriam uma conduta passiva, dependente do dinamismo interno e do crescimento das economias centrais. A compreensão das desigualdades entre países periféricos e centrais dependeria também da crítica à teoria das vantagens comparativas desenvolvida pela economia clássica inglesa, cujos poentes foram Adam Smith, 1623-1690, e David Ricardo, 1772 a 1823. Essa foi a primeira teoria a formular os benefícios que o livre comércio poderia trazer a todos os países que deles participassem. O princípio das vantagens comparativas não explicava a situação vivida na América Latina. O livre comércio beneficiava as economias centrais, que detinham grande poder sobre as economias periféricas. Essa situação resultava em uma distribuição desigual dos benefícios das tecnologias, gerando um círculo vicioso batizado por Presbiche de deteriorização dos termos de troca. Os países pobres se conservavam pobres, pois não tinham como processar as matérias-primas. Assim, em vez de produzir bens manufaturados de maior valor agregado, continuavam produzindo bens agrícolas primários, cujos preços diminuíam com o aumento da produção, enquanto o valor das mercadorias industrializadas importadas aumentava. Logo, os países não industrializados tinham que produzir cada vez mais matérias-primas para obter igual quantidade de bens industrializados, o que perpetuava sua condição periférica. Por esse motivo, os autores vinculados à CEPAL afirmavam que era necessário pensar a América Latina tendo como base seu próprio contexto histórico. Em outras palavras, para entender a subordinação dos países latino-americanos, era imprescindível compreender as especificidades históricas locais
e, consequentemente, rejeitar a aplicação de modelos importados sem relação com a história de cada país. No que diz respeito ao aspecto político, influenciado pelo pensamento keynesiano, os cepalinos, que são pensadores responsáveis pela produção intelectual da CEPAL, afirmavam que seria necessário uma forte atuação do Estado, incremento da industrialização e na superação da pobreza. A abertura dos países periféricos aos investimentos estrangeiros também era admitida e incentivada pelos cepalinos, para que esses países pudessem acelerar seu ritmo de industrialização. A vertente da teoria do subdesenvolvimento iniciada por Raul Pesbich centrava suas críticas nos aspectos econômicos que sustentavam as desigualdades existentes entre os países centrais e periféricos. Pouco esclarecia sobre as estruturas de dominação internacional que emolduravam e mantinham as relações entre centro e periferia. No Brasil, a obra de Celso Furtado apresenta o esforço contínuo de caracterização do subdesenvolvimento como condição estrutural da periferia. Com base em estudos históricos, Furtado argumentava que o subdesenvolvimento deve ser compreendido como resultante de um processo histórico e não necessariamente está relacionada às etapas pelas quais passariam as economias centrais. Nesse sentido, o subdesenvolvimento não deve ser caracterizado como um estágio inferior da história econômica mundial, mas um fenômeno que decorre do próprio desenvolvimento atingido pelos países capitalistas centrais. É nesse momento que Furtado estabelece a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Para ele, crescimento trata do aumento da produção e desenvolvimento consiste nas suas consequências para o conjunto da economia da sociedade, como forma de superação do desenvolvimento. Furtado defende ampla participação do Estado no planejamento da economia em parceria com o capital nacional. A política de substituição de importações permitiu o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Nos dias atuais, o Brasil apresenta um nível de industrialização próximo ao dos países desenvolvidos. Amados alunos, aqui encerramos nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a teoria de dependência e também vamos estudar a abordagem neoliberal do desenvolvimento. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.